Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Vasco da Gama. A segunda-feira começa agitada, com notícias boas para você, vascaíno. 2 contratos assinados. A gente vai falar muito sobre essa situação. Vasco, que no decorrer do dia deverá ter 2 notícias aí formidáveis, certo? A gente também vai falar muito aí sobre a situação de chegada de reforços no Gigante da Colina. Vamos abordar a situação aí envolvendo jogadores que foram convocados para a seleção brasileira. Você gostou da convocação do Puma e do PH? Eu já falo para vocês, eu não gostei. E a gente vai falar bastante aí sobre a situação do Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro. O Vasco que agora pensa num G8, certo? E o Vasco também luta para chegar à Libertadores através aí da Copa do Brasil. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Venha conhecer o nosso trabalho. A gente todo dia tem postado vídeos aqui às 10h40 da manhã, também às 5h30 da tarde, e a nossa tradicional live das 21h30. Então, venha fazer parte da nossa família, se inscreva. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre 2 jogadores que foram convocados para a seleção brasileira. Muitas pessoas aí gostaram. A galera aí gostou da convocação do Puma e do PH, eu já não gostei. A seleção brasileira vai fazer um jogo aí, a mesma coisa da seleção uruguaia, no dia 14. E a situação é a seguinte: o Vasco joga contra a equipe do Fortaleza no dia 15, tá? Provavelmente, o Puma e o PH vão desfalcar o Vasco para o jogo contra a equipe do Fortaleza. E aí, o Fernando Diniz, para a lateral direita, ou ele vai improvisar jogador, ou ele vai ter que contar com um atleta das categorias de base. Ou ele vai colocar o Paulinho, que é um jogador da base, ou ele vai improvisar o Tietê ou o Cuesta, que jogam ali naquela situação. Então, eu não gostei muito aí dessa convocação, porque desfalca o Vasco no momento aí o Vasco precisa desses atletas para o Campeonato Brasileiro. O Vasco que deu aí 2 dias de folga, tá? Para os atletas. O Vasco só volta no dia 15. Então, os atletas do Vasco só voltam a campo no dia 15, tá? Para jogar contra o Fortaleza. O Vasco deu até quarta-feira de folga aí. E a situação é a seguinte: o Fernando Diniz ele vai ter um tempo aí para resolver algumas situações no elenco do Vasco da Gama. A primeira delas é a situação do Vegetti, porque ontem ficou muito claro que nesse esquema, o Diniz só sabe jogar nesse esquema. E nesse esquema, a gente tem que poupar a imagem do Vegetti. O Vegetti não está bem no momento, certo? O Vegetti ele tem que pegar um banquinho. O Carlos Andrés Gomes foi um dos melhores jogadores ontem em campo, está pedindo passagem. O time do Vasco fica muito veloz, melhora muito quando o Ryan joga de 9 centralizado. Então, uma coisa que o Diniz vai ter que pensar nessa permanência de Vegetti. Você é a favor ou você é contra
aí a barração de Vegete. Outra situação aí, esse meio-campo. Como o Tietê deve atuar de lateral direito no jogo contra o Fortaleza, pelos motivos já elencados nesse vídeo, cara, não tem o que inventar. O meio-campo do Vasco da Gama é o Hugo Moura e o Barros. O Tietê está muito mal, na minha opinião, e jogando com o nome. Você concorda ou discorda? E outra situação é essa situação do Puma, né, meus amigos? Ontem deu para Puma improvisado na lateral esquerda. Acho que foi o último jogo dele, até porque ele vai servir a seleção uruguaia, jogando de lateral esquerda. E a gente vai ter o retorno aí do Piton. O Vasco da Gama aí, que tem o segundo melhor ataque da competição, só atrás do Flamengo, com 42 gols. Agora o Fernando Diniz, com essa paralisação, tem que equilibrar essa defesa do Vasco, que é a terceira mais vazada do campeonato, com 41 gols, né? E recuperar alguns jogadores aí fisicamente, alguns jogadores que estão voltando de lesão, como é o Cuesta, como é o Matheus França, né? Alguns jogadores aí que Piton, que estão voltando aí. Bom, situação aqui, ó. Hoje a gente deve ter duas notícias muito boas aí. Primeira situação, deferimento, né? O Vasco está com 2 contratos aí assinados, deferimento na Justiça, na 4ª Vara da Comarca Empresarial do Rio de Janeiro, certo? Um empréstimo de 80 milhões aí da Leila Pereira deve cair hoje. Hoje, o Pix deve ser feito aí, o Vasco da Gama recebendo já de forma imediata 30 milhões de reais. No dia 26 de outubro, o Vasco recebe 40 milhões e depois 2 parcelas subsequentes no mês de novembro e dezembro. Tá, pessoal? E outra situação aí, que a gente deve ter novidades hoje, é sobre a venda do potencial construtivo do Vasco da Gama, porque o Vasco já tem um acordo aí com um dos sócios da empresa Sodopar, e hoje esse negócio aí deve sair nas próximas horas. Perfeito? E a situação envolvendo reforços. Por quê? O Vasco está mapeando aí esse mercado sul-americano. O Vasco está de olho na situação do Mundial Sub-20 aí, muitos jogadores bons surgindo aí. E a situação é a seguinte: o Vasco tem negociações em curso, alguns negócios aí já estão fechados, como é a situação do Alan Saldívar. O Vasco tem 2 propostas aí feitas aí, uma pelo Zapelli na casa de 6,5 milhões de euros, tá? Outra pelo Brian Rodrigues, uma proposta aí muito avantajada, o Brian Rodrigues ser atleta do Vasco da Gama a partir do mês de janeiro, perfeito? Então, tem situações aí também de jogadores chegando no Vasco, como é o Douglas Costa, que foi um pedido ali do Fernando Diniz, né? O atleta já falou que quer vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco aí se reorganizando antes que o ano acabe para poder fazer um campeonato estadual bacana. E tem que ser um ano de planejamento, porque o Vasco, ano que vem, pode jogar a Libertadores da América, né? O Vasco mira um G8, o Vasco também pode ser campeão da Copa do Brasil. Agradeço pela sua atenção. Vasco Neles, a verdade prevalecerá, e às 5h40 da tarde a gente volta. Se inscrevam no canal. Tamo junto, pessoal. Valeu!